na doutrina da salvação, mas a minha abordagem, pelo menos que eu estou tentando fazer, ela é pelo viés histórico. Nós começamos na segunda-feira vendo acerca da igreja primitiva, da igreja sofredora. Nós vimos daqueles cristãos que perderam as suas vidas pelo amor a Cristo Jesus. E o motivo de nós passarmos por aquele momento histórico da igreja é para lembrar que depois de toda aquela experiência deles, todos os movimentos cristãos que aconteceram a posteriori, todos olham para lá, naquele desejo de voltar lá, no início do cristianismo, como ele era, na sua essência, na sua simplicidade. Nós podemos ver na terça-feira sobre alguns movimentos de irmãos. Durante todo esse percurso, nós vimos sobre os donatistas, nós vimos sobre os montanistas, nós vimos sobre os valdenses. Depois, nós, olhando para a história da igreja, nós vimos o cisma do Oriente, e tem um motivo que eu tentei passar pelo cisma do Oriente, é porque o assunto que nós vamos ver hoje, ele mantém toda a perspectiva do Oriente, nada de Roma, nada do Ocidente. Nós vimos depois sobre a reforma protestante, qual foi a proposta, e ficamos abismados como jovens de 30 e poucos anos tiveram a coragem de enfrentar os opositores e gritar em voz alta somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória e assim por diante. E nós vimos, estudando sobre a reforma protestante, que isso não saiu de um nada. Na verdade, eles estavam grandemente como espectadores de um movimento de Deus que estava impulsionando a isto, implorando por isto. Mas o fato é que gerou toda uma proporção em termos de Ocidente, quando eles tiveram essa coragem. Vimos também, paralelo ao protestantismo, aquela linha de protesto mais radical dos chamados anabatistas. Nós não pudemos, foi uma noite só, nem pudemos pensar em todos eles ou delinear todos, mas nós citamos alguns, como os menonitas, como Amishes e assim por diante, pessoas que no mundo, quando viram aquele movimento, eles olharam para a igreja primitiva e eles disseram: nós não queremos só o que Lutero e Calvino estão nos oferecendo, nós queremos mais. E nós vemos que há protestos e eles são perseguidos tanto pelos protestantes como pela igreja romana, mas nós vemos que surgiram grupos pelo mundo afora que estavam com seus olhos fitos na igreja primitiva, olhando para lá e dizendo: é para lá que nós queremos voltar. Nós chegamos ao ponto de vermos grupos que eles mudaram para uma fazenda e eles foram cultivar a terra na simplicidade, grupos como os de Luther, que ninguém tinha propriedade de nada, ninguém era dono de nada, e eles simplesmente estavam querendo viver a vida cristã na sua simplicidade e sem criar muitas perspectivas com relação a este mundo. Na noite de ontem, nós vimos sobre Plymouth Brethren, aquele grupo de irmãos que estavam como ministros anglicanos, ministros luteranos, e que eles gritaram ainda mais alto: nós queremos a simplicidade. E eles largaram, como diria o mineiro, largaram a mata e simplesmente começaram a se reunir como crentes do Senhor Jesus, sem nenhum clericalismo, numa mesa redonda e num grupinho pequeno ao nome do Senhor, querendo lembrar o Senhor nos emblemas da ceia. E como nós vimos na noite de ontem, chegou ao ponto de, numa única reunião deles, ter mais de 7.000 pessoas atraídas por Cristo,
Não atraídos por uma denominação, não atraídos por uma igreja, não atraídos pelo que seria normal ser atraído. Não, nós estamos sabendo de um grupo que encontrou Cristo como centro, nós gostaríamos de correr para lá. E nós vemos tudo que chegou aqui, novamente, nós somos pressionados com o horário, nem podemos falar sobre a entrada desses irmãos aqui no Brasil, e talvez tivesse mais uma hora para poder falar só dos irmãos de Plymouth, da sua entrada aqui no Brasil e da sua influência em tudo que ele trouxe. Hoje a nossa proposta é entrar em Romanos capítulo 9. E toda essa história é para maciar a nossa entrada no capítulo 9 de Romanos. E antes de nós entrarmos, eu gostaria primeiro de afirmar que a maneira como nós pretendemos ler Romanos é a mesma maneira como se lia Romanos nos 300 e poucos anos antes de Nicéia. E é a mesma maneira como se lê Romanos ainda no Oriente. Ou seja, eu não estou trazendo absolutamente nada novo aqui. Mas, como o irmão disse, eu estou trazendo alguma coisa que é atrevida para os dias em que nós estamos vivendo, onde há um mecanismo e há um financiamento e há um movimento em nível mundial para se implantar calvinismo nas igrejas. E nós vemos que muitos irmãos, eles simplesmente, olhando o calvinismo em termos de Armínio, eles dizem: nós não somos arminianos porque nós temos certeza da nossa salvação. Mas aí eles dizem: então o mais razoável é que nós sejamos calvinistas. Então a minha leitura não é nem de Calvino e nem de Armínio. Eu pego algumas frases de Agostinho, que embora ele tenha sido o mentor intelectual de Calvino, e li recentemente que Agostinho não era calvinista, e eu li alguns livros dele, mostra que de fato ele não é, mas que Calvino puxou alguma coisa que interessava de Agostinho para poder fazer a sua teoria. Quando nós olhamos para o livro a carta de Romanos, no capítulo 9, a ideia principal ali é que Paulo ele abre um parênteses e ele vai fazer uma carta para Israel. E nós vemos que essa carta de Israel, no capítulo 9, ele não pode ser lido sozinho. A carta de Romanos, para nós entendermos o capítulo 9, nós vamos ter que ler capítulo 10 e também o capítulo 11. Mas eu gostaria de começar com vocês sobre uma história que eu ouvi há 30 anos atrás. Nunca mais eu ouvi falar. Era um australiano que esteve visitando Quatro Barras, num barraquinho de madeira. E ele veio ensinar-nos uma palavra que é a palavra segula. Alguém já ouviu essa palavra? Segula? Segula de Deus. Uma coisa interessante é como os palácios reais, eles eram bem público, né? Onde as pessoas entravam, onde, para segurar a privacidade, me parece que era uma coisa bem difícil. Mas dizem que os reis, eles costumavam ter um caixote, onde eles colocavam naquele caixote aquilo que era particular dele, as coisas dele. Quando ele precisava de alguma coisa pessoal dele, ele ia nesse caixote e ele pegava nesse caixote. Não é de estranhar essa história, porque os livros falam a mesma coisa. Mas na minha casa, a minha mãe sempre tinha um caixotinho dentro do guarda-roupa. Era ali que ela guardava as coisas preciosas. São os registros das crianças, são os diplomas, isto. Ou seja, se você precisasse de alguma coisa com urgência e alguma coisa preciosa, importante, estava lá. Eu me lembro que o reloginho antigo que meu pai deixou sempre estava lá junto com aquela caixinha. E o nome daquela caixinha era segula.
era o tesouro pessoal do rei. Era algo separado do patrimônio comum. Ninguém podia mexer ali. Algo guardado ali, com um propósito para ser guardado ali. E aí, quando Deus vai tratar com o seu povo Israel, ele diz em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Segula. Quando aparece essa palavra nas Escrituras, é a palavra hebraica segula. Ele diz, então sereis a minha segula, a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A segula de Deus. Quando Deus olha todos os povos, ele diz, tudo é meu, mas a minha segula é Israel. E eu quero colocar em Israel e quero usar em Israel tudo que me é necessário, tudo que é preciso, a maneira como eu estou querendo fazer. Israel foi escolhida por Deus para ser a segula e cumprir com os seus propósitos. Tudo foi colocado em cima de Israel. E é uma coisa preciosa quando nós olhamos o Velho Testamento e a maneira pedagógica como Deus vai trabalhando com aquele povo. E agora, bem distante, nós conseguimos olhar num olhar macro e entender aquilo. Mas vem todas as leis, vem todos os casos, vem todos os modelos, vem tudo que Deus trata, a maneira como Deus trata com o homem. E nós vimos que Israel, ele torna aquela segula e Deus diz assim, eu vou tirar dessa segula tudo o que eu preciso para fazer aquilo que eu estou querendo fazer. E desde o início, o plano de Deus com relação ao homem era a salvação do homem e a redenção e comprar o homem que havia se perdido ali no Éden. E ele vai preparando aquele povo e ele vai usando aquele povo de uma forma maravilhosa, porque era dali que ele tirava tudo que ele precisava, era a segula de Deus. Nós vemos que Israel, ele falhou em responder com fé, e ele é rebelde e contradizente, diz as Escrituras. Romanos capítulo 10 é exatamente essa verdade. Israel desobediente, Israel contradizente. Deus endurece o coração de Israel e estende a sua misericórdia aos gentios. Quando ele está endurecendo o seu coração em relação a Deus, e que Deus está olhando como a sua segula, Deus simplesmente deixa Israel de lado e ele proclama esse afastamento de uma forma legal. E ele estende, então, a sua salvação a um povo que não era povo. E alguém que não conhecia. E ele vai e ele oferece a oportunidade de alcançar misericórdia através do seu planejamento. Deus endureceu, sim, o coração de Israel. Vai endurecendo, endurecendo, endurecendo. É por isso que as Escrituras dizem, hoje, se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir o Senhor, não endureça o seu coração, como aconteceu com aqueles lá. Deus chama de entre os gentios um outro grupo. E ele diz, olha, eu vou chamar os gentios e eu vou fazer dos gentios a minha segula, a minha segula. E o que acontece em o Novo Testamento é que na quebra entre velho e novo, Deus escolhe o novo povo e ele falou, agora todo o meu agir vai ser em relação a esse povo, é de lá que eu vou tirar todos os instrumentos para que eu possa atingir aquilo que eu quero, o meu propósito, fazendo-o de forma soberana. E 1 Pedro diz assim, vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra é segula,
Vocês agora são a segula de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As Escrituras dizem que isso aconteceu para provocar os ciúmes em Israel. Ou seja, de repente, aquele lugar onde eu tirava tudo o que eu precisava, não tiro mais, fica parado. E eu vou tirar de um povo que não é povo. Eu vou tirar daqueles que vocês sempre chamaram de gentalha, porque eu quero provocar o ciúme em vocês, para vocês perceberem quais são as perdas que vocês tiveram. Romanos 10 e 19 diz essa verdade, Romanos 11 e 11 diz essa verdade, Romanos 11 e 14 diz essa verdade, e nós não vamos correr atrás de tudo isso, porque senão nós vamos ficar aqui pelo menos umas 3 horas. Então, as Escrituras, elas dizem que o motivo era provocar os ciúmes em Israel. Os ciúmes, diz capítulo 11, versículos 23 a 26, os ciúmes produzem o retorno. Ou seja, Deus deixa de lado Israel e ele diz assim, olha, eu provoco um ciúme em vocês, mas eu não estou rejeitando vocês. Eu tenho um plano ainda em relação a vocês. E nós vemos que Deus vai voltar a Israel como a sua segula. Que bom compreender essas coisas espirituais. E agora todo o capítulo 9 de Romanos, ele vai tratar com Israel a sua reclamação. Quando nós olhamos o capítulo 9, nós vimos que ele tem alguma chave para nós fazermos a leitura do capítulo 9. Eu costumo dizer, se você colocar o óculos de Agostinho e se você colocar o óculos de Calvino, você vai encontrar gente sendo destinada para o inferno, destinada para o céu, fechada daqui, fechada... Você vai ver. É a proposição de qualquer teólogo calvinista. Mas se nós olharmos com os óculos dos patriarcas até o ano 350, nós vamos compreender claramente o que Deus estava fazendo no capítulo 9, porque nós não vamos abandonar capítulos 10 e capítulo 11, onde simplesmente Deus diz, eu vou voltar a tratar com vocês. Vai ter o retorno para vocês. Enquanto o calvinista diz, fechou a conta com Israel, Israel rejeitada, acabada, Deus diz assim, eu ainda tenho propósito com vocês. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Então, primeiro, Romanos 9 trata da soberania de Deus na eleição de um povo. Então, não se trata no capítulo 9 uma eleição de indivíduos. Capítulo 9 fala em eleição de um povo, Israel e depois os gentios. Um povo e um povo que não era povo. É isso que trata o capítulo 9. Romanos 9 não trata de predestinação individual para o céu e para o inferno. Você só vai enxergar uma predestinação de alguém para ir para o céu ou para ir para o inferno se você colocar aqueles óculos que eu não gostaria que você colocasse. Porque não são os óculos usados pelos primeiros cristãos e nem pelos cristãos que fugiram do Ocidente. Porque eles sempre enxergam a relação de Deus com um povo. Paulo está resolvendo o problema de Israel, não definindo um decreto eterno de salvação individual. Porque no olhar do calvinismo, Deus decretou lá na eternidade passada, uns vão decretados para ir para o inferno, outros decretados para ir para os céus. Quem aqui já estudou os 5 pontos do calvinismo? Do concílio de Dort? Não? É necessário você dar uma olhadinha às aberrações e as coisas que contradizem as Escrituras num todo. O capítulo 9 da Epístola de Romanos ensina que Deus é livre para conduzir a história da redenção e cumprir as suas promessas. Liberdade. Ele pode tirar da caixinha aquilo que Ele quer. E Ele pode fazer.
Ele pode tirar da outra caixinha agora aquilo que ele quer. Ele é soberano para isto. De fato, o capítulo 9 fala de soberania, mas não de soberania de salvar o indivíduo. Soberania de levar o plano de redenção da maneira como ele está querendo levar. Deus usando Israel e as nações conforme o seu propósito, sem anular a responsabilidade humana, nem romper a sua fidelidade ao povo eleito. Eu consigo entender, não Calvino, mas eu consigo entender como Agostinho ele chega nesse ponto. Ele estava combatendo Pelágio, que incrível, nasceu no mesmo ano que ele. E Pelágio dizia o seguinte: o homem ele não nasce infectado pelo pecado, ele nasce neutro. Ele tem livre-arbítrio. E o homem, por si só, ele consegue ser bom. Então Deus vai ajudar e tudo, mas ele vai ser bom. Ele não carrega o pecado original. E quando Agostinho olha essa situação, ele vai no outro extremo. Talvez um falasse assim: esse cara está doido, ele não tem noção do pecado, ele não tem visão de quem nós somos sem Cristo. E aí ele busca a graça e ele leva num outro extremo, mas de fato a sua palavra principal é com relação à graça de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 9, se eu estiver correndo, vocês dão um toque, porque eu posso continuar amanhã, tá? Eu sei que é um assunto delicado e a gente precisa prestar atenção, e eu não sei quantos assistiram desde segunda-feira, e pode se perder. Se perder, pode me gritar que eu paro. Escola bíblica é meio assim informal a coisa, então não podemos continuar sem a compreensão. Capítulo 9 de Romanos, todo o capítulo 9, ele foi escrito para responder duas perguntas, dois questionamentos dos judeus. Nós vemos que o evangelho chega até eles. Paulo, ele começa a pregar, nós vamos ver isso amanhã de manhã. Paulo começa a pregar, falar que a salvação se estende a todas as pessoas, falando que Deus quer salvar as pessoas. E de repente chega o momento, ele diz: dá para você voltar aqui no sábado que vem e continuar essa história? Ele diz: ok, eu volto no sábado que vem. No sábado que vem está Paulo ali para poder continuar falando sobre a graça de Deus estendida a todos os homens. E o que acontece? A cidade toda vai ouvir e enche de gentio ali. E quando os judeus veem que os gentios chegaram, eles ficam enciumados, eles não podem aceitar que Deus agora está dando bola para os gentios, que Deus está atento, de olho nos gentios. E cria o ciúme. E a partir dali, nós vemos que começam a haver questionamentos em relação a Deus, em como Deus está agindo. A pergunta é: se Israel era o povo eleito, por que muitos rejeitaram o Messias? O Messias veio porque era próprio seu, e até os seus o rejeitaram, diz as Escrituras. Como é que Deus pode permanecer fiel e justo se ele fez promessas para os gentios? Se Israel é povo eleito, por que a maioria está fora e Deus colocando os gentios? Como pode ser isso? A cabecinha dele dá aquele turbilhão e eles não estão entendendo, e eles procuram Paulo e dizem assim: não, olha Paulo, Deus falhou conosco. Deus tem falhado com os judeus que aguardavam a lei. No capítulo 6, no versículo 9, ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, ou como diz o original, nem todos os de Israel são de Israel. Ele diz: Deus não está falhando com vocês. O outro questionamento, a outra pergunta é: Deus está sendo injusto conosco. Ele diz: olha, o trato de Deus com o judeu não está justo, não. Nós estamos aqui, filhos de Abraão, aguardando tudo, e de repente ele diz: olha, vocês vão ficar de lado, porque a minha atenção ela volta para os gentios.
No versículo 14 do capítulo 9, nós vemos que Paulo responde a essa questão. Ele diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E todo o capítulo 9, ele vai discutir essas duas questões. Deus tem falhado, a palavra de Deus tem falhado conosco, Deus tem sido injusto conosco. Ou seja, quando nós olhamos o capítulo 9 de Romanos, o que nós encontramos ali é uma discussão histórica, nada de predestinação, nada de... Não, esquece. Todos os patriarcas, eles sempre olharam como algo histórico gerado pela colocação de lado de Israel. A pergunta que surge é: Israel foi rejeitada? Israel foi rejeitada? Já pensaram nisso? Eu estava olhando alguns versículos e eu vi uma pequena contradição. E eu saí correndo para poder resolver esse problema. Olha no capítulo 11 e versículo 1. Diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Qual a resposta? De modo nenhum. Ele é enfático. Essa é a resposta no grego, de jeito nenhum. E ele continuou: porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A palavra rejeitar, é lançar fora. Mas Deus não faria isso com Israel? 1 Samuel diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. É o povo de Deus. Quer você queira, quer não. E quando surgem todas as situações mundiais em relação a Israel, ainda é Israel, eles fazem coisa que a gente não compreende. Há sobre eles uma proteção que eu não compreendo, mas as Escrituras dizem que o Senhor não vai rejeitar Israel. Agora, o que nós lemos no versículo 15... é o seguinte: porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação do mundo, que será e tal. Mas vem cá, rejeitou ou não rejeitou? E eu fui atrás do original para poder tentar entender isso, e o que ele diz é: na verdade, Deus não rejeitou, e ele é enfático no versículo 1 de capítulo 11, Deus não rejeitou. E quando nós chegamos no versículo 11, a palavra é diferente, a palavra é simplesmente um afastamento, é um afastamento. Diz ali que é um substantivo feminino do verbo apobalo, que é colocar para fora, lançar, colocar por enquanto, é empurrar. O que nós encontramos aqui nas versões que estão mais preocupadas com o grego é eliminar essa possibilidade de dupla interpretação. Nós vemos na versão de Jane Darby, ele diz assim: porque se o afastamento é a reconciliação do mundo, ele não fala rejeição, ele vai como está no original. A mesma coisa com o King James Version, ele diz assim: casting away, afastar, não condenar. O que nós precisamos saber é que Deus não rejeitou Israel. Ele está colocando Israel de lado, porque ele está endurecendo Israel, que já estava endurecido, endurecendo-se para que ele pudesse mudar a segula para um povo que não é povo, para alguém que não buscou. Porque é a maneira soberana, e ele pode fazer isso do jeito que ele quer fazer. Como diz, Deus é um Deus soberano, ele age, eu não ponho regras nele. E se ele decidiu fazer isso e estender até nós a salvação, nós vemos que abençoado nós somos. Eu fiz alguma citação num dos nossos estudos, mas Paulo chama essa passagem de atenção para os gentios como um mistério.
E quando esse mistério foi contado às potestades, está na Epístola de Efésios, nós vemos que as potestades que estavam até olhando o projeto de Deus, cuidando de um povo, eles não sabiam qual era o próximo passo de Deus, mas quando veio o próximo passo de Deus, a misericórdia sendo estendida a todos os homens, nós vemos que Satanás, ele sai de todas as formas, tentando se manifestar e derrubar tudo o que possa tornar acessível essa nova mensagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar de possessão, mas quando você vai pregar e tem alguém que sendo regido por algum espírito, ele toma algumas atitudes interessantes. Uma delas é dar sono tremendo. Eu não sei se já aconteceu para você, vai pregar para alguém e aquela pessoa, ela abre a boca e ela fica... Quando você para, ela retorna. Ou quando está havendo a pregação do Evangelho, uma possessão, tomar uma pessoa para que tome a primazia daquele ambiente, para que desfoque a pregação do Evangelho. E nós vimos como Satanás, ele tenta de todas as formas segurar aqueles que pertencem a ele, porque agora é revelado para eles que Deus quer muito mais, e Deus estende a sua graça e a sua misericórdia a todos os homens. Me faz lembrar um tempo que nós passamos em Três Marias, que de repente um homem fica possesso e ele vem derrubando as cadeiras até na frente do púlpito, e nós ficávamos orando e pedindo para Deus libertar daquela situação, e finalmente aquele espírito foi embora. E eu me lembro que eu tomei a palavra e falei a profundidade da nossa salvação, de onde é que Deus tinha nos arrancado, dos poderes das trevas, para nos colocar no poder do Filho do seu amor. E quando eu comecei a falar da salvação, foi a mesma coisa que chamar aquele espírito de novo. E ele vem, ele bate aqui na frente, e eu pergunto para ele, quem é você? Ele diz, eu sou o diabo, e vocês vão passar a noite aqui comigo. E o irmão que estava comigo, ele disse, mas... o Espírito Santo pode tirar, o nome de Jesus pode tirar daqui. Ele rasgou a sua camisa e falou, se é que ele pode tirar, mas eu não vou sair daqui, eu vou passar a noite toda com vocês daqui. Quando falou, mas Jesus pode tirar, a resposta dele é, se é que ele pode tirar. E eu tremia como uma vara verde, e quando ele disse dessa maneira, toda a minha tremedeira passou. O medo passou, e eu me lembro que eu orei e falei assim, ó Deus, a questão é entre mim e ti. Eu tenho a necessidade de ver o teu Espírito agindo sobre esse Espírito. Foi quando eu criei a coragem de rogar, em nome de Cristo Jesus, que ele saísse dali. E ele simplesmente dá um grito, como daqueles de terrores, e sai. E vamos saber a história, aquele homem estava andando pela rua e o nosso irmão Paulino vai lá e convida para a reunião. Ele diz, eu não posso ir lá, os demônios não querem que o Evangelho seja pregado, os demônios não querem perder aqueles que já conquistou, eles não querem perder o poder da palavra que ainda derruba as convicções e salva completamente uma vida. É isto, o Evangelho é isto, e o que nós vemos aqui é que Israel ele é afastado, e uma nova dinâmica começa. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora você imagina todos aqueles sinais que Jesus fazia, como é que gerou um transtorno no coração e na vida daquelas pessoas. E agora chega um ponto que nós vemos que o seu povo vira as costas para ele e não o quer. Capítulo 9, versículos 1 e 3, nós vemos a dor de Paulo em relação a Israel, quando ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Uma declaração solene,
do seu sentimento. Digo a verdade, em Cristo não minto, testemunhando comigo o Espírito, a minha própria consciência, sinceridade absoluta da sua dor por Israel. Porque ele gostaria tanto que Israel, quando chegasse o Messias, que eles pudessem ter dado crédito ao Messias. Uma sinceridade absoluta, não uma frieza doutrinária, nem hostilidade ao povo judeu. Não escreve como inimigo de Israel, prepara-nos para ver realmente o histórico de Israel no caminho de Deus. Eu queria tanto, Israel, que você continuasse sendo a segula de Deus, de onde pudesse Deus tirar aquilo que Ele queria para fazer o seu prazer. Mas nós vemos um Israel irrequieto, e Paulo escreve para ele, de forma expressiva: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Sua dor é contínua e profunda, porque a maioria de Israel, o povo que recebeu as promessas, não reconheceu o Messias, não quis o Messias. Se ajuntaram na praça para gritar: crucifica-o, crucifica-o, lava as mãos, crucifica, nós não queremos este entre nós. E essa dor, ela nasce do contraste entre privilégios históricos de Israel e a condição presente de incredulidade de muitos judeus. Privilégio histórico de Israel. Paulo chora isto. Vocês tiveram tantas coisas, como é que vocês chegam a esse ponto? Não é um ataque a Israel, mas é uma lamentação profética à maneira de Jeremias, do mesmo como o chorão do Jeremias fazia. Está aqui Paulo chorando por causa do seu povo. Ele faz uma avaliação de forma sóbria, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele expressa o seu amor sacrificial por Israel, tão profundo que estaria disposto a sofrer a pior perda pessoal possível. Isso pudesse levar o povo ao reconhecimento do Messias. Daria tudo para que vocês pudessem crer. Me sacrificaria para vocês que pudessem crer. Eu estou pensando naqueles que têm os seus parentes sem Cristo, que têm um sentimento semelhante. A alegria quando você vê uma rendição. Eu tive o prazer de ver o meu irmão com 60 e poucos anos, ele é mais velho que eu. Ele diz, liga para mim e fala assim: olha João, eu queria te contar como é que Cristo me salvou. Nós passávamos horas na piscina, lá no sítio, conversando do Evangelho, e o sentimento dele estava longe de não conseguir, de não atingir, e ele falou: eu quero que você venha cá, e eu quero que você me batize, porque você conhece a minha história, você conhece, me conhece. E que alegria ver o irmão, já no final da sua vida, encontrando vida eterna. E agora nós olhamos para Paulo, ele diz assim: eu daria qualquer coisa para ver o meu povo, meus conterrâneos, reconhecendo o Messias. E ele mostra todo o seu sentimento em relação ao Messias. Versículo 4 e versículo 5, ele trata sobre os privilégios de Israel. Ele diz assim: são israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E aqui ele, em alguns versículos, ele conta toda a história do seu povo. A incredulidade presente de muitos judeus não apaga os privilégios que eles têm. O fato dele
deles terem rejeitado o Messias na sua maioria, não apaga quem é Israel em relação a Deus. Não anula as promessas. Não apaga nenhum dos privilégios únicos que Deus concedeu historicamente a Israel, como seu povo. Ele diz: vocês são meu povo, vocês são o meu povo. E ele ditou, e ele cantou essa mensagem durante toda a história de Israel. Os salmos falando disto, eles cantando o caminhar de Deus junto com eles. Os profetas falando nisto, mostrando para frente o que tinha em relação a Israel. E aí vem um teólogo e diz assim: não tem mais nada para Israel, acabou. Deus não vai tratar nunca mais com Israel. As suas promessas, aquilo que ele fez, encerra. Porque Deus não os predestinou para serem salvos. Vamos relembrar os dons irrevogáveis dados a Israel. Primeiro ele diz assim: são israelitas. Ou seja, eles lembram de Jacó, tendo seu nome mudado, e ele diz: eu não vou mais te chamar Jacó, você vai te chamar Israel, porque você lutou com Deus. Poderíamos ficar aqui 1 hora só pensando naquela luta, de um Jacó que sai e ele aposta a sua vida longe da sua terra, longe das suas coisas, longe. E ele vai, ele dá tanta cabeçada, ele consegue dinheiro, ele consegue uma mulher, não é a mulher que ele queria, consegue outra, e vai tudo até o momento em que ele vê a sua vida perdida. E ele diz: salvo, mas com a vida perdida, eu vou retornar. Levanta um montão e diz: é aqui, não volto mais, eu volto. E até o seu encontro com o Senhor. E ele começa a sua luta, até que parece uma revelação: é o Senhor. E quando ele vê que é o Senhor, ele luta com o Senhor, ele diz: eu não saio daqui se eu não for abençoado por ti. Eu não deixo esse lugar se eu não for abençoado por ti. Ele tem o seu tete-a-tete com Jeová. E nós vemos que o Senhor, ele diz: qual é o teu nome? Mudo aqui o seu nome. Mudo aqui o seu nome. Nós vemos em Êxodo capítulo 4, versículo 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Quando Deus está tratando a história pela qual vem a redenção lá, ele diz: não mexa com Israel. Israel é o meu filho. E se nós temos sentimentos com os nossos filhos, quando eles passam nas dificuldades, ou quando... Não se abandona um filho. E era o sentimento de Deus com relação a Israel. Oséias 11:1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Tem história. Israel tem história. Capítulo 9 de Romanos, ele traz à nossa memória a história de Israel, para que nós pudéssemos saber quais são os planos de Deus com relação ao seu povo. Ele diz: vocês são israelitas. Ele continua: vocês têm adoção de filhos, a relação com Deus como filhos adotados. Êxodo diz: Israel foi chamado meu filho. A palavra ruiotesia, que quer dizer posto como filho, eu te ponho aqui como filho. Não põe para poder depois abandonar. Não põe para depois esquecer todas as promessas. Não põe para ignorar. Não. Continua sendo tratado, ele enquanto povo, sendo tratado por Deus. Mas Paulo continua: a glória é de vocês. Note que ele não diz que foi. Ele diz: a glória é de vocês. O que é a glória, senão a sensível presença de Deus no tabernáculo,
Nós almejamos tanto ter uma reunião onde Deus está presente e a gente possa perceber a presença de Deus e Ele possa se manifestar entre nós. Chegamos em casa e diz, estivemos com o Senhor. Eles tinham a experiência de estar com o Senhor numa constante, porque a glória pertencia a eles. A glória do tabernáculo, como Êxodo capítulo 14. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Aquele povo experimentou isso. Eles viram a manifestação de Deus ali. Eles tinham todo o histórico de como é que Jeová agia. A glória do templo, em 1 Reis, capítulo 8, 10 e 11. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eles viram tudo isso. E agora, Paulo escrevendo para eles essa carta do capítulo 9, ele diz, isso é de vocês. Ninguém tira isso de vocês. Ninguém experimenta na relação com Deus aquilo que vocês experimentaram. Foi eles que experimentaram a glória que se retira. E eles que têm a promessa da glória que vai voltar. Nós estamos para ver. Quando o Senhor Jesus ele vem para montar o seu reino, estabelecer o seu reino, quando tudo começa de volta na sua relação com Israel, ele disse, é promessa, e eu vou levar isso a bom termo. O fato é que nós não vimos a glória de hoje em Israel. Não. Olhamos, é só um povo como outro povo qualquer. Porém, a glória ainda pertence a eles. Quer vocês queiram, quer não. Quer Calvino queira, quer não. A glória ainda é de Israel. Ela vai retornar a Israel no cumprimento das suas promessas. Ele diz ainda que as alianças são do Senhor. Vocês já viram Deus fazendo alguma aliança com a igreja? Ela é beneficiária, sim, de aliança, mas a sua aliança é com Israel. Olha em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as leis do Senhor, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu irmão próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança que Deus faz com Israel. Se você olhar o livro de Hebreus, você vê como Deus está mostrando a grandeza e superioridade daquela aliança que Ele está fazendo. Ele pega a velha aliança, ele pega todas as figuras do passado, ele vai expondo as figuras do passado e ele mostra agora uma nova proposição. E Paulo lembra disto. E Paulo diz, aliança de vocês. Eu daria minha vida para que vocês tivessem acolhido o Messias. Eu estaria disposto a perder qualquer coisa legítima, a minha própria vida, se isso pudesse inspirar vocês a receber o Messias. Mas as alianças são de vocês. As alianças são de vocês. A igreja, ela não faz parte formal da nova aliança, ela participa espiritualmente dos benefícios dessa aliança. Nós olhamos aquilo que se fez na cruz, nós somos beneficiários diretos daquilo que Deus fez da sua aliança com Israel. Israel vai ser restaurada
A lei será escrita no coração da nação, e isso vai ocorrer no reino milenar de Cristo, na vida do Senhor. É isso que nós fomos ensinados. É isso que os irmãos até Nicéia ensinavam. É isso que os cristãos que vieram pós-reforma ensinavam. É isso que os irmãos de Plymouth levantaram e ensinaram. Estavam aguardando o Senhor Jesus Cristo. Estava aguardando a revelação dele para nos buscar, para nós estarmos com ele, totalmente compatível com a narrativa do Novo Testamento. Quando eles pararam de trabalhar, porque eles aguardavam a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja desfruta das bênçãos do sangue, da nova aliança, mas não é o sujeito pactual dela. O sujeito pactual da nova aliança é Israel, e ele prometeu isso lá em Jeremias, e ele cumpre. Agora ele deixa em stand-by todo o seu plano, e ele diz, olha, eu endureço o coração deles, rejeita o Messias, ficam lá e eu não vou mais tirar daquela segula para os meus propósitos. Eu tenho uma nova segula, eu instituo. E ele diz, porque eu sou soberano, eu posso fazer. Quem é você para questionar a maneira como eu vou fazer? Quem é o barro para poder brigar com relação àquele que mexe com ele, para me dizer, por que o senhor está fazendo isto? Deus simplesmente faz. Eles têm a legislação dada ao povo de Israel. O que é a legislação, senão a revelação da vontade de Deus? Um povo que anda ao bel prazer, sem direção, e quando chega no seu povo Israel, ele põe uma nuvem, e ele diz, eu dou direção para vocês. Ele põe uma coluna de fogo e diz, eu dou direção para vocês. Ele coloca os profetas, e o povo estava sendo orientado e alimentando. Ele cria uma nação santa, ele cria um povo sacerdotal. Nós vemos que a vontade de Deus era colocada para ele. Para Israel, a lei não era um caminho meritório para ganhar a Deus, mas era um sinal visível de uma relação já concedida pela graça. Não é à toa que quando eles rejeitam, eles estão batendo no peito. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos histórico contigo. Nós não somos como esse povo. E subiu-lhes a cabeça. Ao invés de confiar na relação que eles tinham com Deus, passaram a confiar no mérito que eles poderiam ter pelo seu nascimento. Ele diz ainda, é de vocês o culto, o serviço sacerdotal. Isso pertence a vocês. E que bom se nós pudéssemos estudar, e eu nunca fiz isso, talvez eu faça, estou muito velho para poder começar novas fontes, né? Mas tabernáculo, a beleza do tabernáculo, as imagens do tabernáculo, a maneira como aquele povo, ele chega ao conhecimento de Deus a ponto de cultuá-lo. Primeira vez que aparece a palavra culto na Bíblia, você sabe onde? Abraão disse assim, eu vou subir e vou cultuar. E depois que eu terminar o culto, eu vou descer. Pai, onde está o cordeiro? Eu estou vendo aqui os apetrechos para o sacrifício. Onde está? O Senhor proverá o cordeiro, meu filho. Cultuar para Abraão significava entregar toda a sua esperança, tudo que ele podia confiar, colocar todas as promessas que Deus tinha feito na sua vida. E ele falou, Deus é mais importante do que a minha felicidade. Deus é mais importante do que as minhas buscas. E eles experimentaram, e nós vimos que ele diz aqui, o culto é de vocês, o culto é de vocês. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, a minha segula. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa.
Nós vemos agora que o templo está destruído, os sacrifícios cessaram, o sacerdócio levítico não opera, a glória foi tirada, mas as Escrituras falam que isso tudo retorna, porque Israel volta a ser a segula de Deus. Ele continua, as promessas pertencem a vocês, deles descende o Cristo vem da raiz, e você vê a história daquele povo, todos eles queriam ter um menino, a busca por um menino, porque eles tinham a promessa de um Salvador, eles queriam isto, e nós vemos aqueles que ofereceram os seus meninos com toda alegria, queriam isto, eles tinham as promessas messiânicas, escatológicas, promessas reais, históricas, nacionais. O problema não era a falta de promessas, mas a incredulidade. Eles não puderam crer e por isso rejeitaram o Messias. Paulo mostra que o problema não é a falha de Deus. Ele está respondendo, o problema não é a falha de Deus, mas uma tensão histórica entre promessa e resposta humana. Percebe que quando nós chegamos no capítulo 9 de Romanos, nessa tensão ele diz assim, vocês preferiram outra coisa. Eu preparei tudo para vocês. Eu condicionei tudo para vocês. Agora Paulo diz assim, Deus não falhou com vocês. Nem todos os que são de Israel são Israel. É o original. Nem todos que são de Israel são Israel. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. A palavra de Deus ela não falhou. Apesar da incredulidade de Israel, a palavra de Deus não falhou. E ele vai trabalhar o resto da epístola mostrando como é que Deus age. E que eles tinham que simplesmente aceitar a maneira como Deus age. Não deveriam estar agindo daquela maneira. Como é que Deus caminha? E esse é o verso-chave. Nós vimos aqui que não há uma redefinição de identidade de Israel, mas uma distinção interna, Israel natural, Israel segundo a promessa, distinção dentro de Israel, eleição interna, Deus sempre trabalhou com a eleição dentro do povo de Israel, em termos de povo, Deus sempre trabalhou, e quando fala de eleição, em capítulo 9, nós vimos a eleição de Israel como povo, como nação. O erro da leitura é falar que não, Israel verdadeiro são os eleitos, Israel externo é mera aparência. E aqui começa uma redefinição teológica, que eu acho desonesta. Quando você pega a Bíblia das Testemunhas de Jeová, existe uma palavra no grego que é a palavra Kyrios, e é Jeová, Senhor. Quando está numa referência clara a Jeová, eles traduzem na tradução deles como Jeová. Mas quando é a mesma palavra e ele está se referindo a Cristo, aí eles traduzem como Senhor. Percebe? É desonesto isto. Porque senão teria que se chamar Jesus de Jeová. Isso é incoerente com a doutrina deles. Agora, é uma coisa interessante na incoerência com a doutrina de salvação, é que ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos é todo mundo. Mas Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos são os eleitos. Ei, desonesto. É a mesma palavra no original. É por isso que fala que os irmãos de Plymouth, eles partem para uma leitura solas escrituras radical, porque eles partem das escrituras e eles olham o que o texto está dizendo. Em resumo, Deus sempre agiu por eleição dentro de Israel, sem abolir Israel como nação. Se ele tira um, continua sendo Israel. Se ele escolhe o outro, continua Israel. A caixa está lá. E Deus tira da caixa quem ele quer. Capítulo 9, versículo 6, redefine quem participa das promessas no presente, sem negar o futuro de Israel. Versículo 7 a 9. Nem por ser sobre Isaque e Ismael, eleição dentro do povo,
Dentro do caixote de Israel, Deus tira Isaque. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Tem Isaque, tem Ismael. A Bíblia diz que Deus enfia a mão lá e ele diz: eu quero Isaque. Tem autoridade, tem soberania, ele pode fazer isto. Continua o seu projeto. É nessa linhagem que vai vir o Cristo. As suas promessas, elas acontecem ali. Ele simplesmente mete a mão na segula e ele diz: eu escolho Isaque. É ele. Nós vemos que a descendência que herda a promessa nunca foi determinada pelo vínculo biológico. Mas Deus escolhe, mas a escolha de Deus em cumprir sua promessa por meio de uma linhagem específica, esse que eu vou escolher. O que Paulo não está tratando, ensinando aqui. Porque o calvinismo diz assim: Ismael é os que vão para o inferno, Isaque os que vão para os céus. Onde é que a Bíblia fala que Ismael foi para o inferno? Que leitura é possível em Romanos 9 de que nessa escolha Ismael está perdido? O que ele está falando aqui é que Deus, ele usa quem ele quer para atingir o seu objetivo, e ele escolhe fazer isto através da linhagem de Isaque. Então o que Paulo está ensinando é que Deus é fiel à promessa, mesmo quando ela avança pelos caminhos seletivos. Eu quero isto. Vamos brigar contra Deus? E ele está dizendo: quem é você, caco de barro, que está querendo questionar a Deus? Que está falando que Deus é injusto com vocês? Deus escolhe quem Ele quer, em termos de nação, para cumprir aquilo que Ele está querendo. E nós vemos que a eleição aqui é vocacional, histórica. Não está falando de vocação para ser salvo. É uma vocação para levar a bom termo o projeto de Deus que resulta, que termina na redenção. Nós vemos que Paulo está ensinando: Deus, ele continua sendo fiel, mesmo que ele escolha diferente do que humanamente você escolhia. Ele diz: em Isaque serão chamada a tua descendência. É nesse caminho que eu vou chegar ao bom termo. O ponto de Paulo, ele diz: Abraão teve mais de um filho. Nem todos os descendentes físicos carregaram a promessa. Deus escolheu uma linha histórica específica. E ele caminha naquela linha. Não se fala de nascimento e nem de direito. Simplesmente na soberania de Deus. Romanos 9 fala de soberania? Fala. A soberania de Deus em trazer o povo até um ponto e depois deixar aquele povo de lado e começar a trabalhar com um outro povo. Isaque, ele representa o filho da promessa, a continuidade do plano pactual, aquele que começou lá atrás. O pacto ainda vai ser com Israel, mas eu vou usar esse filho. Não é uma declaração sobre o destino eterno de Ismael, porque aqui não está falando de salvação de alma. Aqui é um olhar histórico para mostrar Israel, o plano de Israel como povo até o seu final e nascer um outro povo que não é povo, e termina o capítulo dessa maneira, citando Oséias, citando os Salmos. O texto trata de linhagem da promessa, não de céu e de inferno. Você só vai entender o tratamento de céu e inferno se você colocar o óculos calvinista. Mas não precisa colocar. Eu prefiro colocar o óculos dos primeiros cristãos, daqueles que morreram, daqueles que não fizeram um pacto pós-Niceia, daqueles que não se corromperam junto com o Estado, daqueles que não tiveram um momento histórico que os levou a essa compreensão. Mas eu olho a maneira como Deus olha, e eu disse, Deus continua soberano, Ele escolhe como Ele quer escolher o seu povo. O filho da promessa venceu. Ele venceu a esterilidade,
como narrado em Gênesis 18 e 10. O argumento permanece histórico e corporativo, não individualista. Um povo estava nascendo, e ele escolhe aquele povo, ele pega aquela linhagem, ele diz, é nesse pacto que eu faço com vocês que eu levo a bom termo o projeto divino. Não depende de recursos humanos. E ele vai mostrando o princípio da sua eleição, como é que ele escolhe. Ele não escolhe aqueles que merecem, eles não escolhem aqueles, não, que tem direito, não, ele não escolhe. Romanos 9:9 ensina que o povo da promessa existe porque Deus falou e agiu, não porque a carne podia produzir. A carne não pode produzir coisa boa, não pode, não cria nada que interessa para Deus. Aqueles velhos princípios que nós aprendemos e nós amamos, continua em todas as formas de relação de Deus com o homem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus escolhe as coisas doidas, loucas, porque as outras elas vão fechando o seu coração e Deus fecha a conta com elas. Nós vemos que o filho da promessa, ele vence a esterilidade. E agora vem a argumentação histórica, mostra que a fidelidade de Deus não depende de recursos humanos. E ele nos prepara para o segundo exemplo que ele dá para Israel. Estão percebendo que a briga é com Israel? É uma explicação que Deus está dando para Israel. Que eles estavam dizendo lá, Deus está sendo injusto, a palavra não está acontecendo. Deus está explicando para eles. Olha, na vida de vocês, como eu escolhi um e outro, eu tenho essa liberdade. E agora ele faz a alusão a Jacó e Esaú, eleição antes das obras, capítulo 9, versículo 10 a 13. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conhecer de um só Isaac, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem lá eram duas mães, aqui é uma mãe só. Nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de eleição de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Uma escolha que acontece, ele falando com Israel, vocês estão falando de direito? Eu fiz uma escolha antes de alguém ser bom ou pensar que tem direito, antes de bem e de mal, para que vocês pudessem entender que a promessa não depende de mérito humano. A minha forma de agir, na minha soberania, é dessa maneira. Nós vemos que Jacó representa a linha eleita na história, o povo que vai carregar as alianças, o povo que é o povo da promessa, o povo que vai levar a bom termo aquilo que Deus está mostrando que vai fazer. E aqui ele cita Malaquias, amei Jacó e odiei Esaú. Nós vemos que quando ele fala de odiei Esaú, a palavra é preferir a Esaú, é preferir Jacó a Esaú. Ele diz assim, olhei dentro da caixa, estava lá Jacó e Esaú, e eu preferi. Desde cara, eu olhei e falei assim, é da segula, eu vou tirar Jacó. Ele tem direitos. Ele tem direito de escolher. E não é pela escolha humana, porque ele diz assim, quem é que tem o direito? Jacó ou Esaú? Esaú. Jacó nasceu depois. O direito é de Esaú. Como é que vocês estão exigindo direito? Vocês não têm direito. O direito nem é de vocês. E vocês estão falando que eu sou injusto com vocês? E nós vemos que, quando ele diz, eu já preferi Jacó antes de nascer, e antes do bem e do mal, porque a segula é minha, e eu tiro da segula quem eu quero, da maneira como eu quero. Versículos 14 a 18, a injustiça de Deus. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus?
por ele ter escolhido um ou outro, por ele ter feito essa escolha dentro de Israel, na sua eleição dentro de Israel, ele diz: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Há injustiça? Há injustiça? Ele está fazendo uma citação. Eu gosto disso quando eu olho e são as citações. Ele está fazendo uma citação. Moisés sobe e ele vai receber as tábuas. Quando ele volta, ele encontra aquele povinho diante de um animal adorando: oh, nosso Deus que nos tirou da terra do Egito e tal. E Moisés vai lá e Deus vai: eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo. E vem a intercessão de Moisés: não, Senhor, não faz isso não, o que eles vão dizer de ti? E ele intercede por aquele povo ali, e quando ele intercede pelo povo, e vai naquele diálogo entre ele e o Senhor falou assim: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E eu vou permanecer com vocês como povo, apesar de vocês. Ou seja, quem precisou de misericórdia era o próprio povo de Israel. E ele diz: e eu vou fazer justamente isto. Nós vemos que versículo 14 afirma que a liberdade de Deus em conduzir a história da salvação não compromete a sua justiça, mas revela a sua justiça. Isso está em Êxodo capítulo 33, versículo 19. Olha Atos, se você veja onde é que está puxando do Velho Testamento, porque você vai entender por que ele diz isto. O contexto é Israel, o contexto é o bezerro. Israel já merecia juízo. Moisés intercede, a continuidade da nação foi um ato de misericórdia soberana, não um direito. Ele não está falando de misericórdia para poder ir para o céu, ou não, endurecimento para ir para o inferno. Ele não está falando isso aqui, não. O que ele está falando aqui é que, olha, Deus tem misericórdia. Vocês estão reclamando? Deus tem agido com vocês com misericórdia, vocês como povo até aqui agora. Vocês já me deram motivo para eu poder ter enjoado de vocês há muito tempo. Mas eu tenho mantido isto, e Deus é livre para preservar um povo, mesmo quando ele falha. Isso é a soberania de Deus, a misericórdia decide quem continua portando a promessa. E Deus disse: eu continuo com vocês portando a promessa. E agora quando eles reclamam, e dizendo: oh, o Senhor está sendo injusto conosco, a palavra não está se cumprindo. Ele diz: olha para a vida de vocês. Como é que vocês agiram? Aqui não está definido quem é salvo ou condenado eternamente, mas a maneira como Deus está agindo. Não depende de quem quer ou corre, pois nós vemos que Israel não permanece por esforço humano, os gentios não entram por mérito, tudo acontece porque Deus age soberanamente na história. E ele traz, e eu vou terminar. Eu poderia ficar mais uma hora falando aqui, porque eu estou com meus argumentos pela metade, já previa isto, mas ele traz a história de Faraó, e ele fala assim: e Faraó, ele foi levantado, essa a versão das maiorias das Bíblias no português, ele foi preparado como um vaso de ira, mas o que as Escrituras dizem é que Faraó endureceu. Faraó endureceu. Deus vai tocando, mexendo, usando o Faraó a seu favor. E chega um momento que Deus fecha a conta. E aí Deus endurece o seu coração. Isso está concorde com todas as Escrituras. A palavra de Deus diz: e o Espírito do Senhor não vai contender eternamente com o homem. Tem um limite. E ele começa na impiedade e na rejeição. E pode ser que Deus feche a conta e nunca mais volte a falar com ele, e apenas use ele do jeito que ele quer para levar a bom termo o seu projeto de trazer a salvação até nós. E amanhã nós vamos pensar
da salvação que chegou a nós. Tem razão de Israel estar enciumado, porque quando chega em nós, as pessoas vão olhando e crendo, e vão recebendo, e estão amando ver que Deus quer estender a sua salvação a todos os homens. E nós estamos aqui olhando e querendo que todos os homens cheguem ao arrependimento, porque o nosso desejo é de ver a salvação. E a salvação, ela não está limitada a um decreto eterno. Então não deixe a sua alma ser enganada. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, é tempo de arrependimento. É Ele que dá o arrependimento. É Ele que promove, é Ele que convence, é Ele que mostra o meu estado. Como muito acertadamente Agostinho cita no seu livro, na tua luz eu vejo a luz. E a pregação, ela lança luz para o pecador e possibilita o resgate do livre-arbítrio perdido. E ele pode decidir diante do poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe por esse tempo em torno da sua palavra.